Opa, boa tarde. A nossa live era para ter começado às 14 horas. São 15h21. Estamos começando agora. A Armação dos Búzios está com ventozinho forte. Nada demais, mas entrou um vento forte agora na parte da tarde. Né? Eu queria falar com vocês que a gente vai trabalhar hoje sobre o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Né? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Amém? Então, quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, né? Então, quando você peca contra o seu próprio corpo, você impede o Espírito Santo de Deus estar habitando contigo. E quando você se une ao Senhor, né? Quando você se declara, né, cristão, quando você declara que ama Jesus Cristo, ou seja, quando você se une ao Senhor, você passa a ser um espírito com Ele. Entendeu isso? Então é muito complexo quando você abre a sua boca e diz que você ama Jesus Cristo. É muito complexo e responsável quando você diz que Jesus Cristo é o seu Senhor. Porque você, eu e todos nós que declaramos isso, passamos a fazer parte de um reino sobrenatural, que é o reino de Deus. Então, não cabe a mim ficar aqui falando para vocês sobre campanha de libertação, sobre campanha de prosperidade, sobre campanha para botar vitrô na igreja, ou trocar a telha, ou construir o muro, porque o meu chamado para com vocês, por Deus, por Cristo Jesus, é para falar sobre a nossa salvação. O importante para mim, né, no meu ministério para com vocês, é dizer a vocês que vocês têm que estar preparados para o arrebatamento, que eu não sei se vai ser nos próximos 10 anos. Eu sei que os sinais estão todos aí. O rio Eufrates está secando, né? Os sinais estão todos muito claros, né? E a palavra de Deus nos aponta detalhes como esse. Eu, ao longo da minha vida como cristã, que não é grande, não é longa, né? De 2000 para cá, eu nunca vi ninguém falar sobre a existência do joio entre nós da forma que eu coloco para vocês, né? Lógico que ninguém vai sair aqui arrancando o joio, mas você tem que saber identificar o joio, né? E não é difícil de identificar o joio, né? E aqui o Senhor diz assim, aquele que se une a Deus se torna com Deus um só espírito. O teu corpo é a igreja, o teu corpo é a morada do Espírito Santo. Quando você se une à sua mulher ou ao seu marido, você se torna uma só carne, porque Deus habita em vocês, porque Deus é o amor. Quando um casal não tem Deus na sua relação, essa relação é feita de paixão. Paixão é quando você se propõe a sofrer pelo outro, né? Lógico, toda relação ela tem que ter a paixão. Mas quando Deus não está presente, essa relação é movida pela paixão, pela atração sexual, ou pela atração física, ou pela atração cultural, entendeu? Então, é bom que a gente saiba entender quando a palavra de Deus diz Deus é amor. O amor não se ensoberbece, o amor não tem ciúme. Por quê? Porque esse casal, tá? Eu já preguei isso de uma outra vez, vou pregar agora de novo. Esse casal, quando ele se ama, quando Deus está com eles, o grande amor desse homem ou dessa mulher é Jesus Cristo de Nazaré. E ambos vão saber que ambos amam em primeiro lugar a Jesus Cristo de Nazaré. Então esse casal, até de uma forma
assim, não diretamente, não tão consciente, eles vão estar se buscando se conquistar o tempo todo que eles estiverem juntos, porque eles são sabedores que eles não se pertencem. Eles pertencem a Jesus Cristo de Nazaré. Então esse homem que sabe que o grande amor dela é Jesus Cristo de Nazaré, ele vai estar diariamente, mensalmente, anualmente, tentando conquistar essa mulher, sabendo que ela ama Jesus. E essa mulher, da mesma forma, vai estar o tempo todo buscando conquistar esse homem, porque ela é sabedora que ele ama Jesus Cristo de Nazaré em primeiro lugar. E essa família, esse homem e essa mulher com seus filhos, serão prósperos, não porque vivem em campanha de prosperidade, mas porque o Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro e da prata, é o grande amor na vida deles. Dá para entender isso? Então, eu tenho que pregar para vocês as boas novas. Não me importa outro tipo de campanha de prosperidade, de libertação. Ah, pastor, mas é a nossa vida. Então eu tenho que dizer para vocês que buscam a libertação, que Jesus diz que o que envenena o homem não é o que entra pela boca dele, e sim o que sai, porque há poder no nosso falar, né? Então eu vou dizer para vocês que quando vocês acordarem de manhã, vocês têm toda a autoridade dada por Deus, é bíblico, tá? Para repreender espíritos malignos, repreender demônios, diabos. Usem o poder da palavra de vocês e repreendam os diabos e usem um poder maior ainda, que é o nome de Jesus. Então, repreenda diabos, demônios na vida de vocês em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe maior poder que o poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você quiser criar uma enxurrada em cima do inferno que possa estar rodeando a sua vida, como um lobo rugindo, como um leão rugindo, você use o sangue de Jesus, que é outro poder derramado na cruz do Calvário. Então eu não preciso estar criando nenhum subterfúgio de uma campanha de libertação, quando essa libertação toda é dada com autoridade por Jesus Cristo de Nazaré à tua vida, à tua boca. Porque você se declara unido a Deus e o seu espírito com Deus passa a ser um só. Então você está munido de toda prerrogativa de poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus e pelo poder que é lhe dado no falar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. E quando nós buscamos uma sinceridade no nosso dia a dia, é para que a nossa casa, o nosso corpo esteja sempre arrumado, para que o Espírito Santo de Deus chegue-se a nós sem nenhum incômodo, sem nenhuma impureza, né? Se assim a gente pode chamar. Então, quando a gente pratica pecados fora do nosso corpo, a gente está pecando fora do corpo. Mas a palavra diz, aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Porque aí você impede que o Espírito Santo de Deus esteja habitando em você. Então, voltando ao casamento, que é a família que hoje está sendo tão destruída, hoje, que eu digo, dos anos 70 para cá, vem se imperando uma destruição tão sórdida contra a coisa chamada família, tá? Na qual ensinaram a nós, a minha geração, né? Nos ensinaram a facilidade do casamento, a facilidade do divórcio, a facilidade de troca de parceiros. Isso me foi ensinado desde pequeno. Temos que entender que a nossa vida, nossa existência hoje, ela existe para que a gente esteja preparado para ser habitação. Para ser habitação na nossa vida. Desculpa, está entrando ligação, eu não sei usar esse negócio mesmo, eu estou usando um celular só e aí acontece isso. Mas enfim, voltando lá que a gente perde. Mas aí voltando à questão do casal, do cônjuge, né?
o homem e a mulher, eles se admiram, e eles se admiram numa proporção tão grande que eles passam a identificar um sentimento maior que o da admiração, o gostar, né? E neste momento entra uma coisa chamada paixão. Paixão quer dizer, é quando eu me proponho a sofrer em prol de alguém, né? Jesus se propôs a sofrer em prol da humanidade, a paixão do Cristo. Então, esse casal se propõe a sofrer um pelo outro, na tristeza, na felicidade, na pobreza, na doença, tem aqueles votos todos. E aí, quando eles se unem, Deus entra nessa união, porque eles se tornaram uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus é amor, Deus está ali. Se entrar a mentira, Deus, logicamente, se afasta. Deus não vai coexistir junto com algo que não faz parte dele, faz parte do diabo. A mentira vem do pai da mentira. E aí, Deus se afasta, e esse casal sente uma ruptura, não entre eles, mas o afastamento de Deus. E aí cabe ali um perdão para que Deus retorne. Caso contrário, aí a gente vê aqueles casamentos que eram tão amorosos, tão cheios de amor, e de repente deixaram de se amar. Deixaram de se amar porque o pai da mentira botou a patinha dentro dessa relação. E alguém ali abriu a porta para isso, deu a brecha para isso, facilitou isso, permitiu a entrada do diabo. O diabo só age na nossa vida quando nós damos autoridade para ele agir. Entenda isso, o diabo não age na nossa vida sem que a gente dê autoridade. Então, cabe mas pastor, eu estou sendo atacado. Você foi atacado? Abra a tua boca e repreenda esse ataque. Repreenda esse ataque em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que é determinado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Se cubra de toda a armadura de Deus que está em Efésios. Você, quando aceitou Jesus, você no primeiro ano você teve uma papinha, depois você tem acesso ao Novo Testamento, que é uma alimentação. Um corpo só é forte, nós só somos fortes quando estamos alimentados. A alimentação que nós utilizamos no mundo jaz do maligno é arroz, feijão, legumes, doces e etc. e tal. Mas quando nós passamos a fazer parte do reino de Deus, a nossa alimentação é a palavra de Deus. Porque o nosso ataque virá dos nossos inimigos que estão nas regiões celestiais do mal, principados e potestades. E nós temos que estar fortes para repreender isso com fortaleza, com um corpo forte. Só que nós estamos falando de algo sobrenatural, e você só se alimenta de forma sobrenatural através da palavra de Deus. E aí você está munido de todo o poder para você ter uma vida próspera, sem eu precisar fazer campanha de prosperidade para ninguém. A sua vida, mas eu sou casado, pastor, eu gostei da sua palavra, minha esposa está aqui, meu esposo está aqui, eu gostei da sua palavra, mas a gente não tinha colocado Jesus em prioridade, nós nos amamos tanto, e existe isso, casal que se ama tanto, que são prioridade. Então bote Jesus a partir de hoje como prioridade na sua vida. E você vai ver que a sua vida facilita, e a forma de você ser vitorioso nesse mundo jaz do maligno, ela é plena, absoluta, complexa, total. E entendam, não é necessário que você se transforme em alguém santo, não. Basta que você entenda que ser puro em atitudes favorece a presença do Espírito Santo o tempo todo contigo. E se no meu corpo habita o Espírito Santo de Deus, qual é a seta maligna que vai me atacar, que vai me atingir? Não vem, não consegue. Porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Porque eu estou resplandecendo Jesus Cristo de Nazaré. É difícil? Não, não é difícil. É muito fácil. Se torna difícil porque nós, às vezes, nos agarramos às coisas do mundo jaz do maligno.
Porque a gente não coloca Jesus Cristo de Nazaré em primeiro lugar na nossa vida. A gente coloca o nosso filho, a nossa filha, o nosso esposo, a nossa esposa, mas Jesus Cristo não está em primeiro lugar na nossa vida. Quantas famílias, e eu digo isso assim com muito vivência nisso, porque eu venho de uma família italiana, né? Quantas famílias não preparam uma grande, maravilhosa ceia de Natal, enfeita tudo e não lembram de convidar o aniversariante, que é Jesus Cristo de Nazaré? Quantas? Sem ser por maldade, cristãos, preparam grande ceia de Natal, nós estamos à véspera disso, enfeita a casa toda, mas não chamam o aniversariante para a festa. Se inventa tudo que é possível para se destruir a questão da família, principalmente se essa família for cristã. Se for uma família testemunha de Jeová, muçulmana, não, ninguém está preocupado com isso aí. Mas se for uma família cristã, aí vamos começar a inventar que Papai Noel é pagão. Papai Noel pagão. Eu escuto o evangélico dizendo isso. Mas é aquele evangélico que usa a palavra de Deus como absorvente de axila, né? Porque o protestante, o evangélico, não pode falar mal de Papai Noel. Porque a história, uma das raízes da existência da imagem de Papai Noel é um inglês anglicano, tá? Porque, se vocês querem saber um pouco de história, a Inglaterra rompe com o Vaticano e cria a igreja dela anglicana, que é o primeiro marco protestante, tá? E um homem rico, já velho, né, na sua cidadezinha na Inglaterra, ele chegou à conclusão que ele não tinha herdeiro, que ele morreria e toda a sua fortuna ficaria para a coroa, né? Então o que ele faz no Natal? Ele resolve gastar o seu dinheiro comprando uns presentes para dar para as crianças da localidade. Só que lá era inverno, era neve, e ele, com a idade, com medo de desmaiar ao caminho de ir nas casas e entregar a comida, ele era sozinho, era uma desculpa que ele tinha para estar no Natal com as famílias e ser bem recebido, né? Porque ele era um homem de dinheiro, as pessoas olhavam para ele meio torto. Então, o que ele faz? Ele, com medo de desmaiar no meio da neve e sumir ali, ele compra uma roupa vermelha com um cinto de couro, né? Botou um cinto de couro, a roupa vermelha. Para quê? Para, se ele desmaiasse ali, ele fosse encontrado não pela cor da roupa. É porque o vermelho naquela época era oriundo da tintura do pau-brasil. E se ele desmaiasse com aquela roupa na neve, aquele vermelho ia atingir a neve toda e achariam ele ali, né? Morto. Então ele se veste de vermelho, um cinto de couro, sabe, a bota, e o gorro era normal por causa do frio. E o nome dele era Noé. Então ele vai e entrega o presente para as crianças. Diz a história que 4 anos depois ele resolveu, porque ele já estava 4 anos mais velho, ele resolveu gastar o dinheiro dele um pouco mais presenteando os pais das crianças, as famílias, né? E aí ele compra um trenó para carregar aqueles presentes. Gente, nós não estamos falando de uma mega cidade, nós estamos falando de um vilarejo na Inglaterra. Devia ter o quê? 20 casas. E ele ia, e ele no Natal se sentia, vamos dizer assim, acariciado de tantas famílias que ele tinha acesso e recebiam ele bem. E o resultado disso é que a partir dali, durante o ano, ele era muito bem tratado, muito bem recebido. Aquilo foi uma coisa muito bacana para ele. Até um dia que ele veio falecer por causa da idade dele. E a cidade gostou do exemplo dele e começaram a fazer isso. Entendeu? Começaram todo mundo a se presentear entre si na família, ou aos amigos, aos colegas de trabalho, e aí alguém teve a ideia de se vestir de Papai Noel em homenagem àquele inglês chamado Noel. E aí começou isso a ser propagado, lógico, a igreja cristã católica abraçou, como ela abraçou São Francisco de Assis, como ela abraça as movimentações que vê que dá certo, que não está errada. Se você vê alguma coisa dando certo, você tem mais é que abraçar. Aquilo não era nocivo, era uma coisa bacana. Então se abraçou. Palmas para a Igreja Católica que abraçou. Mas a origem do velho Noel é protestante, é evangélica.
Mas a gente tem que conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que a gente não deve fazer julgamento quando a gente não sabe da história, porque a gente acaba falando um montão de bobagem, né? Então, a gente tem que parar para analisar isso, né? O espírito do Natal é uma data que se comemora o aniversário de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas você não sabe se foi nesse dia. Gente, o Natal é o simbolismo da união de uma família cristã. Para você atacar uma família cristã, você ataca todos os princípios dela, toda a raiz dela, todo o ramo dela, você vai atacando. Então, quando se ataca o Natal cristão, está se atacando as famílias cristãs. A gente tem que ter um pouco de entendimento e de visão, senão a gente fica facilmente sendo levado daqui para ali, de lá para cá. Ah, porque a árvore pagã... Por favor, por favor, por favor, não vamos, né, comparar as coisas, porque não tem comparação. Não existe comparação de uma árvore enfeitada para comemorar o Natal com uma árvore enfeitada por práticas pagãs. Não existe a menor comparação, não existe nada. Se existisse, foi simplesmente para acabar com o paganismo e se criar uma coisa cristã, né? Então, eu sou muito favorável assim, tudo aquilo que enaltece o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que lembra o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que nos faz voltar um pouquinho que seja para a lembrança de Jesus Cristo de Nazaré, é muito válido. Eu sou contra a tudo aquilo que se utiliza do nome de Jesus para se destruir alguma coisa. Destruir a família, destruir os conceitos familiares, os costumes familiares, né? Aí eu sou contrário, eu sou a favor do celular. Eu sou contrário ao celular que separa a família e tira a família da mesa. Então, se hoje eu tivesse uma igreja física e tivesse um rebanho, eu estaria ensinando a todo mundo que café da manhã, almoço, janta e lanche da tarde é feito numa mesa, com a família toda reunida. E, de preferência, que se ore agradecendo a Deus aquele alimento, independente dos problemas que aquela família esteja passando. Porque, veja bem, a palavra de Deus diz que Jesus curou 10 leprosos, mas Jesus diz, apenas um voltou para agradecer. Então, quando você agradece a Deus as bênçãos que você recebe, entendeu? Você já está avançando quilômetros. Ah, pastor, mas eu pedi e ainda estou esperando receber o meu pedido. Meu amigo, você está com a sua visão perfeita. Você está com os seus pulmões perfeitos, seu coração, suas pernas. Você anda, caminha, pensa, fala, ouve. Você acha que isso não é o suficiente para você estar agradecendo a Deus o tempo todo? Nós temos que agradecer o tempo todo. E se alguém tem algum problema, que agradeça a Deus o problema que você tem. Porque você está vivo. É muito bacana quando você consegue ver, vamos puxar aqui Paulo, né? Paulo já tinha uma perda de visão, não conseguia escrever, Lucas estava escrevendo para Paulo. A roupa de Paulo, os utensílios de Paulo curavam as pessoas. Mas Paulo estava ficando cego. E em momento algum, Paulo parou de agradecer porque ele estava ficando cego. Ele curava as pessoas, mas ele carregava um problema. Era o espinho na carne. Às vezes você vai ter um espinho na carne. Por quê? Para você entender que existe um Deus acima de você. Que a salvação de Deus nos basta. É melhor se ter um problema nessa vida e daqui, depois do descanso, a gente ir para a vida eterna, do que não ter nenhum problema nessa vida e quando acabar, ir para o inferno. Não é trocadilho, não é engodo, é uma realidade. Todos nós vamos ter um problema. Na vida terás aflições, mas calma, eu venci o mundo. O nosso Deus venceu o mundo. Agora, as tuas necessidades você tem que colocar para Deus em secreto. Você tem que executar o que Jesus Cristo te ensina. Jesus diz aqui no texto dele, aquele que me ama, me obedece.
Obedecer não é obedecer ordens, é guardar as instruções. Tem outras traduções que Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus cumpriu a lei de Moisés, mas pela lei de Moisés nós já estamos condenados. O que nos salva é a lei de Jesus. E aí você tem que obedecer à lei de Jesus Cristo. Eu escuto tanta gente falando nos 10 mandamentos, mas não tem o conhecimento da lei de Moisés, muito menos da lei de Jesus. Tem gente que fala dos 10 mandamentos, mas não conhece a lei de Jesus. Eu acho que dos 10 mandamentos, 4 são para Deus, o restante são para nós. Mas pela lei de Moisés, nós já estamos condenados. O que nos salva é a lei de Jesus. Né? Amai ao próximo como a si mesmo. Então, estou dando uma aula para vocês. Tá? Se Deus perguntar para cada um de vocês aqui que está nessa live, como é que você, filho, me prova que você se ama? Como é que você prova a Deus que você se ama? E aí você vai responder: Senhor, eu lhe provo que eu me amo porque eu estou lapidando a minha salvação diariamente. Então, parabéns, porque a maior e única prova que você dá de que você se ama é que você está buscando incansavelmente a tua salvação. E amar ao próximo como a si mesmo, você vai amar o próximo. Quem são os seus próximos? É o teu cônjuge, que dorme embaixo do mesmo teto que você. São os teus filhos. Então você vai desejar que o teu cônjuge e os teus filhos sejam salvos. Porque amar o próximo como a si mesmo. Eu não quero o dízimo de vocês. Entendeu? Jesus não dava dízimo, Jesus não recebia dízimo. Jesus vivia de oferta. Se vocês quiserem me ofertar, e esse desejo vier no coração de vocês da parte de Deus, façam, porque vocês vão receber muito mais. Se for só do coração de vocês, faça, Deus também vai recompensar vocês. Mas veja bem, o que eu tenho que pregar para vocês é a verdade, porque quem me sustenta é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou servo de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sirvo a vocês, eu não sou servo de vocês, sou servo de Jesus. É Jesus que tem que me sustentar. E a palavra de Deus diz: amai ao próximo como a si mesmo. Tem gente que não deseja que o cônjuge seja salvo, tem gente que não deseja que os filhos sejam salvos, tem gente que nem deseja ser salvo. E fica com uma preguiça, dizendo na igreja: não, eu amo o próximo como a mim mesmo. Gente, vamos parar para pensar nas coisas que a gente escuta. Tem algum Carlos nessa live? Eu estou perguntando a você: Carlos, como é que você prova a Deus que você se ama? Só você respondendo: porque eu lapido diariamente a minha salvação, porque eu quero ser salvo. Essa é a maior prova que você dá que você se ama a Deus. Então, se você entende que o amor que você tem por você é você querer a sua salvação, o amor que você tem que ter pelos seus próximos, que é sua cônjuge e seus filhos, é você querer que eles sejam salvos. Aí eu encontro missionários que não estão nem aí para os seus próximos, mas querem pregar em missões. Arrependei-vos dos vossos pecados. Crê em mim. Isso é Jesus falando, não? Esse pobre coitado. Mas Jesus diz: arrependei-vos dos vossos pecados, crê em mim, crê em Pai. Creiam em Deus. Eu preguei ontem, se eu não me engano, que Jesus diz, né, está aqui em João também: quando orardes, credes que já recebestes o que você pediu. Quando você se trancar no seu quarto e for conversar com Deus, que oração é isso que eu estou fazendo com vocês, tem sujeito direto, sujeito oculto. Quando vocês forem conversar com Deus e o teu subconsciente disser: está falando sozinho, vai rezar. E você quer escolher uma reza católica ou evangélica, esquece, reza. Quando você for conversar com Jesus, quando você abrir intimidade com Jesus, no seu quarto trancado em secreto, coloque as tuas necessidades. Mas creia que no momento em que você colocou, você já recebeu elas. Você só não sabe quando vai receber, mas já recebeu. A ordem já veio.
Creia no Pai, creia em Jesus Cristo de Nazaré, creia no Espírito Santo de Deus que habita em você. Tenha cuidado com a sua movimentação nesse mundo jaz do maligno, porque o Espírito Santo de Deus faz morada em você. Quando o diabo pegar e colocar uma mulher linda, maravilhosa, super sensual na sua frente, tenha cuidado para que você não entristeça o Espírito Santo de Deus que mora em ti. Quando Deus te colocar um rapaz maravilhoso, formoso, tenha cuidado para você não entristecer o Espírito Santo de Deus que mora em você. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa caminhada. No mundo jaz do maligno, porque quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E nós temos que estar preparados não só para ter o Espírito Santo de Deus conosco, mas para nós sermos arrebatados, se esse arrebatamento acontecer a qualquer momento. Porque os sinais estão aí. E vai ser extremamente doloroso nós começarmos a ver os nossos irmãos subindo e nós ficando aqui. Para uma época muito difícil, para uma época muito tenebrosa. É muito bom que a gente comece a pensar no que é ser cristão, no que é fazer parte do reino de Deus. Não é uma historinha dogmática de uma religião, seja ela católica ou protestante. Fazer parte do reino de Deus é passar a estar com o nome incrustado no sobrenatural. É saber que no momento em que você passa a fazer parte do reino de Deus, principados e potestades estão em guerra contigo. Eles são os nossos inimigos e nós somos inimigos deles. Então você tem que se vestir de toda a armadura que você possa. Você tem que tomar posse daquilo que o Novo Testamento, como alimento, vai te fortificar, através de conhecimento, através de sabedoria. E poder é saber é ter poder. E quando Jesus diz que há poder no que a gente fala, é aí que você tem que exercer esse poder contra tudo de mal na sua vida. Você tem que usar o poder da tua boca para prosperar o teu dia, profetizando coisas boas. Se você está em guerra com alguém, determine o fim dessa guerra. Se você tem uma mágoa de alguém, tire essa mágoa de dentro de você. Porque o Espírito Santo de Deus não habita num corpo cheio de mágoa, nem com uma mágoa. Se você tem alguma coisa com alguém, perdoe porque você não tenha lastro com essa pessoa. Libere o perdão. Não porque a pessoa mereça, não merece, mas às vezes para que você esteja livre, liberto daquele lastro, para que o Espírito Santo de Deus possa morar em você. Para que você chegue a uma plenitude de fé, que você torne a existência aquilo que não existe na sua vida. Mas você sabe que você detém o poder da palavra. Você detém o poder de usar o nome de Jesus Cristo de Nazaré para profetizar coisas boas da sua vida. Eu estou falando de um mundo sobrenatural. Eu estou falando para vocês das boas novas. Entendam. Ah, pastor, mas a minha filhinha está doente. Impõe as mãos sobre ela e, em nome de Jesus, cure-a. Use o poder que sai da sua boca. Jesus é o nosso médico, o nosso remédio. Exerça com fé, muita fé. Mas conheça a palavra de Deus, conheça muito, se alimente dessa palavra. Tome posse de todo o poder que essa palavra te dá. Seja vitorioso, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós estamos falando de um homem que criou o céu e a terra, o sol. O Deus que nos é dado o direito de usar o nome dele criou o céu e a terra. Criou o sol, a lua, as estrelas. Gente, acorda. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso.
Tem gente que tem medo de principados e potestades. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Você tem medo de quê? O momento em que eu não mais existir nesse planeta, eu vou estar em descanso para um dia estar no reino de Deus. Tenho plenitude disso. Tenho certeza absoluta disso. Mas também digo para vocês que eu creio hoje, que eu vou ver o meu corpo ser transformado e vou subir no arrebatamento. E é isso que eu quero que vocês vivenciem. Eu tenho, ao longo dos meus vídeos aqui no TikTok, nessa plataforma, eu tenho dito aqui a vocês que eu disse, eu sou formado em teologia pastoral desde o ano 2000, mas eu não senti no coração de ter um rebanho. Mas eu hoje já começo a perceber que Deus tem me preparado para ter um rebanho. E esse rebanho eu vou cuidar, vou alimentar, que é um rebanho de Jesus, eu sou o servo de Jesus Cristo de Nazaré, né? Então esse rebanho eu vou cuidar dele, por quê? Porque eu creio que um dia os meus joelhos hão de se dobrar e eu vou ter que prestar conta de cada alma desse rebanho. Então eu não quero ter 1000 ovelhas, eu quero ter 20. Porque se 20 casar dá 40. E se só tiverem um filhinho, dá 60. E 60 almas é muita alma para mim um dia dobrar os meus joelhos e dar conta de 60 almas. Mas eu hoje já começo a perceber que eu vou ter o número que vai ser me dado para cuidar dessas ovelhas. E aí eu vou dizer, Senhor, elas têm que ser salvas. Porque se Deus me confiar 20 ovelhas ou 60 ovelhas, eu não quero perder nenhuma. Porque eu não posso chegar perante Jesus e dizer, eu perdi a sua ovelha. Eu tenho que dar para ela o melhor alimento, o melhor pasto, a verdade. E quem irá me sustentar se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque assim ele tem me sustentado até os dias de hoje. Eu tenho um carro importado que está velhinho, mas foi Deus que me deu. Eu tenho a minha casa que não é lá essas coisas todas, mas foi Deus que me deu. Eu tenho saúde, eu passei por tentativa de homicídio, Deus me livrou infinitas vezes da morte. Deus me sustenta até hoje. Então se eu tenho um rebanho é para cuidar dele. Quem vai me sustentar se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu tenho que passar a verdade para esse rebanho. E as boas novas é a verdade. Eu tenho que dizer para você, esqueça a questão de ser santo, nenhum de nós vai ser santo. Santo só Jesus. Eu tenho pena de quem diz que tem vida santa, vida de santidade. Não, nós não temos. Mas nós temos que buscar sermos puros para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. É diferente. Quando eu digo para vocês, abram um livro de vocês na Santa Ceia, a última de Jesus, quando Jesus diz, fazei em memória de mim, comprem uma broa, bota uma taça de vinho, leia aquilo ali, peça perdão dos seus pecados, e dentro da tua casa, faça essa comunhão com Jesus, de corpo e sangue, é porque ali só vai ter você e o Espírito Santo de Deus, não vai ter os irmãos da igreja te olhando, te vendo. Você vai estar sozinho com o Espírito Santo pedindo perdão pelos seus pecados, comendo aquele pão que você comprou, crendo que é o corpo de Jesus, bebendo aquele cálice de vinho, crendo que é o sangue de Jesus, e é um momento de intimidade tremenda e poder sobrenatural entre você e o Espírito Santo de Deus. E é aí que você vai começar a entender o que é fazer parte de um mundo sobrenatural. Mas pastor, e se eu tiver pecado? Você vai fazer uma oração pedindo perdão pelos seus pecados, porque todos nós temos pecados. Pecado é desobediência. Indigno de participar da comunhão com o corpo e o sangue de Jesus é aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o indigno. Quando você chama uma pessoa de indigna, entenda que você está dizendo que ela não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eu tenho que pregar para vocês as boas novas. Eu tenho que anunciar para vocês a palavra de Deus e dizer para vocês que no momento em que vocês aceitam Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Deus Todo-Poderoso, vocês fazem parte de um reino sobrenatural. O corpo de vocês é físico e habita num planeta físico onde o mundo que nós vivemos jaz do maligno.
Mas nós fazemos parte, nesse momento, a partir de agora, de um reino sobrenatural. E eu tenho que me alimentar de arroz e feijão, mas também tenho que me alimentar de forma sobrenatural. E essa forma sobrenatural vem através do conhecimento de ler o Novo Testamento. De colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina. Não para sermos santos, mas para que sejamos mais fortes contra os dardos inflamados de principados e potestades que habitam numa região celestial do mal e que nos passam a identificar como inimigo deles e a gente, sabendo que eles são nossos inimigos, no momento que a gente entra para o reino de Deus. Nós não somos mais cidadãos do reino do maligno, nós fazemos parte do reino de Deus e entramos sim numa guerra. E precisamos estar alimentados sobrenaturalmente através da palavra de Deus para estarmos mais fortes e resistentes no dia a dia. Nós temos que buscar uma intimidade e dependência com Jesus Cristo de Nazaré no nosso quarto, conforme Jesus nos manda fazer no livro de Mateus. Por que nós temos que buscar? Para que a gente consiga as coisas que nesse mundo vão ser negadas, que vão ser dificultadas para que a gente tenha. Então a maneira de você ser próspero é você abrir a sua boca e profetizar coisas boas na sua vida. A maneira de você ser liberto é você abrir a sua boca e usar de toda a autoridade do conhecimento que o Novo Testamento te dá, do poder do nome de Jesus, do sangue derramado na cruz do Calvário, e você está liberto. Eu tenho que te anunciar as boas novas. É dever meu, é o ide anunciar as boas novas. Nós vivemos um tempo de caos, um tempo tenebroso, um tempo que as Escrituras nos sinalizam com todos os sinais que estão aí. Em dezembro de 2020, Júpiter e Saturno se alinharam, promoveram a estrela de Davi novamente. Isso marca a volta de Jesus. Os vulcões, os terremotos, esse vento que teve agora em São Paulo, a seca do rio Eufrates, o momento que vive Israel. Que sinal você quer mais? Mas eu não estou entendendo. Leia o livro de Apocalipse. Pesquise no Google. Então eu digo para vocês que eu creio que eu vou olhar e vou ver meu corpo sendo transformado e eu vou subir no arrebatamento. E eu estou com 64 anos. Dia 8 de dezembro, agora dia da justiça, eu faço 65 anos. Eu creio que eu vou ver o meu corpo ser transformado e eu vou subir no arrebatamento. Dentro da minha pequenez teológica. E vocês que estão me ouvindo, tem que ouvir isso. É a verdade. Eu tenho que passar para vocês a verdade. Pastor, o senhor não tem problema financeiro, por isso que o senhor está falando que não recebe dízimo. Não. Vocês não têm a mínima noção e ideia do que eu estou vivendo hoje. Vocês não têm a mínima noção. Mas entenda o que eu vou dizer para vocês. O meu momento é de choro, o meu momento é de buscar socorro, mas eu tenho que fazer isso trancado dentro do meu quarto com Jesus Cristo de Nazaré. Ao mundo jaz do maligno, não estou falando a vocês, mas ao mundo que eu vivo, eu tenho que estar em silêncio sorrindo. Afinal de contas, eu ando sobre minhas duas pernas, eu pego as coisas que eu quero, eu penso, eu enxergo, eu sinto odores e perfumes, eu falo, eu me alimento. Eu tenho que estar sorrindo, gente. A minha saúde é plena, perfeita. Entenda muito bem o que é viver no mundo jaz do maligno, sabendo que você faz parte do reino de Deus. Na vida a gente tem aflições? Temos problemas? Temos necessidade? Temos, faz parte. Nós não estamos ainda no reino de Deus. Nós estamos aqui no mundo brabo. Mas Jesus venceu esse mundo brabo. Jesus é o meu advogado, é o meu médico, é o meu juiz. Pastor, o senhor não sabe o que é ser perseguido, ser difamado, ser caluniado. Eu sei tudo isso, eu vivi isso tudo agora, no final de junho. Eu fui caluniado,
Tentaram me difamar, mentiram ao meu respeito, me traíram, disseram que eu iria ficar 6 meses sem ver meu filho. Eu jejuei, eu orei. O homem que eu chamo de meu pastor, que está em Maricá, disse para mim: você está jejuando pesado? Eu falei: estou. Em 28 dias, o juiz liberou meu filho para mim. Em 28 dias. Filho esse que eu deixei de trabalhar, deixei de tudo para ficar com ele desde pequenininho, ou 24 horas por dia. Mas veja bem, a minha luta não é contra o sangue e a carne, a minha luta é contra principados e potestades, e eu tinha que resolver isso em jejum e oração. E ela com o juiz todo-poderoso, aquele que vai fazer a justiça por mim, que é o meu advogado, Jesus Cristo de Nazaré. E está aqui meu filho aqui andando atrás de mim. Então, percebam que nós, na vida, temos nossas aflições, temos sim, mas Jesus venceu o mundo e a gente tem que estar rindo. Se vocês procurarem o nome Elísio Figueiredo, na rede social, aí, Instagram, Facebook, vocês vão me ver lá com meu filho rindo, brincando. Eu sou uma pessoa normal, eu não me amputei do mundo para me vestir de santo, para pregar a verdade. Não. Eu vivo sobre a vontade de Deus Todo-Poderoso. Eu sou ferramenta, sou vaso na íntegra de Jesus. O dia que ele não estiver satisfeito comigo, ele tem a total autoridade dele, não preciso nem falar isso, de me levar para o olheiro, me quebrar e me moldar de um outro jeito. Só que ele me permite estar desse jeito no mundo, caminhando e falando para vocês dessa maneira. Quando eu passei por uma tentativa de homicídio em frente à minha casa, quem não me permitiu que eu morresse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Eu tive esse rosto totalmente desfigurado. O médico que me atendia disse que se botassem platina no meu rosto, eu iria virar um monstro. Estou aqui perfeito, as coisas aconteceram de forma perfeita, maravilhosa. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Porque eu passei por isso? Porque abri uma brecha por estudar coisas que não deveria estar estudando. Tá? Porque o enganador é terrível. Então eu digo para vocês o seguinte: leiam a Bíblia, não leiam mais nada. Porque eu fui ler outras coisas e estava errando num caminho ruim. Então, muito bem. Mas Deus me sustenta, Deus me livra. E eu vou estar preocupado com quem? Eu vou estar preocupado. Jesus Cristo, acaso, se preocupou com o povo que dizia que ele bebia vinho? Lá um beberrão. Jesus se preocupou com essa gente? Jesus veio para cumprir o que o Pai tinha traçado para ele. E eu me coloco dentro da minha pequenez a cumprir aquilo que Jesus Cristo traçou para mim. A hora que o Espírito Santo de Deus quiser que eu faça outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Se o Espírito Santo de Deus amanhã me tocar para vir falar com vocês de terno e gravata, eu venho de terno e gravata, que eu não sou contra, tá? Nas direções, quando tinha reunião na diretoria do Banco Bamerinos, que eu trabalhei, ia de terno e gravata. Quando eu fui gerente do Bradesco e do Bamerinos, ia de terno e gravata. Eu não sou contra usar o terno e gravata. Mas eu prego para vocês com a minha camiseta Hering. Mas quando eu vou pregar convidado em alguma igreja, eu vou de terno e gravata. Porque eu entendo que aquele púlpito ali é santo. E se eu me vestir de terno e gravata para estar numa diretoria de banco, eu uso terno e gravata para estar no púlpito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu uso a camiseta. E há quem diga assim: mas você está de camiseta? Quem me sustenta é Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero que vocês entendam isso. A minha luta o tempo todo é para estar sempre muito me doando a mim mesmo, para que eu seja sempre morada do Espírito Santo de Deus. Para ser alegria aos olhos de Deus. Eu peço isso assim, em prantos a Deus: Senhor, eu quero ser alegria aos teus olhos. E às vezes o pranto vem porque eu identifico desobediências, formas erradas, porque a gente se irrita nesse mundo que tem esse jogo político, né? Jogo político aqui, jogo político na Europa. E quando você vê, você está pecando em pensamento. Você, quando deseja o mal para uma vertente dessa, que hoje você está pecando. Mas né? Eu acho que eu jamais vou ser
nem pretendo ser parecido com Paulo, mas é difícil, é muito difícil, né? E a gente tem que pedir perdão a Deus, né? Mas a pregação de hoje, né, é dizer para vocês que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. Se você se une hoje a Jesus Cristo de Nazaré, entenda que você e ele é um só Espírito. Que as suas atitudes têm que mudar. Não porque eu estou falando, ou porque o teu pastor, ou o diácono, ou... não. Tem que mudar porque você crê em Jesus Cristo, você crê que o Espírito Santo dele está em você, e você não pode mentir para Deus. Você pode mentir para todo mundo, mas para Deus, Deus está em você. Então, se você quer se trancar no seu quarto e dizer, pai, eu estou precisando de um carro novo, pai. Um carro com mais conforto, que me dê mais segurança, eu viajo muito. Busque agradar a Deus, porque é Ele que vai te dar. Não é o cara da esquina, não é o patrão, é Jesus Cristo de Nazaré que vai te dar. Jesus diz, entra no teu quarto, te tranca em secreto. Isso é intimidade. Eu vou dizer para vocês mais uma vez, intimidade entre marido e mulher não é sexo. Sexo, o nome já diz, sexo. Intimidade entre marido e mulher é dizer, trancado no quarto, tem que pagar o gás, tem que comprar aquilo, tem que a conta de luz, tem o boleto tal, tem o empréstimo, vamos viajar ou não vamos nas férias. Isso é intimidade. Quando Jesus diz, entra no teu quarto e tranca-te em secreto, que o Pai já sabe o que você necessita e te recompensará em público, é para você criar intimidade com Deus. É você se trancar e conversar com Deus. Senhor, eu estou precisando pagar essa conta, meu Pai. Eu preciso de dinheiro para fazer isso. E aí você vai pedir hoje, você não vai receber. E amanhã você vai pedir de novo outra coisa. E daqui a uma semana você está pedindo de novo, só que você não recebeu nada. Mas você vai continuar pedindo porque você creu já que já recebeu. Você só não chegou ainda, mas já recebeu. Você crê nisso. Então, quando Deus identificar que você crê, Ele começa a te dar, Ele te dá. E aí você continua a prática de pedir, Deus te dando, depois de 6, 8 meses, você se tornou um dependente de Jesus Cristo de Nazaré. E aí você atingiu o que Deus quer da gente, intimidade e dependência. Você só vai depender de mim se você me pedir todo dia 100 reais e eu te mandar 100 reais. Depois de um ano você está dependendo de mim, daqueles 100 reais. E você só vai depender de Deus se você pedir e Deus começar a te dar. E Deus vai te provar. Né? Então, quando Jesus diz aqui, né, na palavra dele, que você já, quando pedir, você já agradece que você já recebeu, porque você tem fé no Mercado Livre. Você compra ali, paga para receber no dia 15. Né? Você crê que vai chegar no dia 15. Você vai pedir a Deus crendo que você vai receber. Você só não tem o dia 15. Vai receber quando Deus te dar. Deus não vai te deixar no calote. Deus vai te dar. Só que vai ser no tempo dele. Você vai ser provado. Ah, eu pedi a Deus, mas não recebi nada, não vou pedir mais não. Entendeu? Então você vai pedir hoje uma coisa, amanhã você vai pedir a outra necessidade, no outro dia pintou outra necessidade, você vai pedindo até a hora que Deus diz, não, esse tem fé em mim, ele está me pedindo sem receber, eu vou começar a dar. Aí começa a dar. Aí quando Deus começar a te dar no tempo dele, depois de 6 meses, meu amigo, você está dependendo de Deus. Você não faz mais nada sem perguntar e pedir as coisas a Deus. Você se tornou um dependente de Deus. É aquilo que eu digo para vocês. Eu não tenho como deixar de acreditar em Jesus, a não ser que eu desintegre, porque não tem como. Eu não consigo mais hoje deixar de acreditar em Jesus. É uma coisa que não tenho como. Tá entranhado em mim, não tem como deixar de acreditar. Eu oro pedindo as coisas a Deus, dizendo, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor me dá agora. E é verdade, eu creio nisso. Deus vai me dar no tempo dele, mas eu creio que se ele quiser, ele me dá agora, nesse momento. E é assim que eu oro, porque eu creio nisso. Deus está me preparando, está me capacitando para eu orar por cegos e paralíticos. Quando você faz teologia, você aprende que segurar a mão de um paralítico para ele levantar requer você perceber que ele está tendo toda aquela movimentação
de músculos, de tendões, de ossada, de junta, tudo se encaixando para ele levantar. Não, pelo estudo teológico é uma coisa complicada, né? Mas Jesus disse, aquele que crê em mim fará os sinais, prodígios, milagres e maravilhas que eu fiz e fará mais, porque eu vou para o Pai. E eu creio em Jesus. E esse ministério me foi dado. Eu no início relutei, porque deve ser uma coisa assim, muito difícil, né? Mas aí Deus me deu a tranquilidade e vem me preparando e me capacitando. O dia que Ele disser para mim, vai, estou indo. Porque eu estou passando pelo deserto. Deus abriu o mar vermelho para que eu passasse, sozinho passei. Quando eu olhei para trás, o mar vermelho se fechou, não tem volta. E aí eu vi aquele deserto árido, mas eu vi um caminho. Eu vi a verdade e a vida. E eu pulei no colo dele. Eu pulei no colo de Jesus. Por impulso, por fé, pela crença, pelo que você quiser dizer, eu pulei no colo dele. E no meio do deserto, o calor tremendo, eu falei, eu vou olhar meu pé, que deve estar tudo cheio de bolha, né? Porque estava muito quente. E aí eu percebi que meus pés estavam tranquilos, e ali eu percebi que eu estava no colo de Jesus. E eu digo para você, se você tem que passar pelo teu deserto, pule no colo de Jesus Cristo pela fé. Passe pelo teu deserto sabendo que você está passando no colo de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele nos dá o direito de chamá-lo de Pai. Nós não somos o filho, né, que o judeu seria o filho. Nós somos a adoção, né, que pela fé fomos adotados, somos filhos. Nos é dado o direito de chamar Deus Todo-Poderoso de Pai. O Deus que criou o céu, a terra, o sol, a lua. Nos é dado o direito de chamá-lo de Pai. Entendem isso? Que Deus abençoe vocês assim com muito entendimento nessa palavra, que vocês possam tirar um tempo para se alimentar da palavra de Deus, que vocês coloquem em prática todo o poder que Jesus Cristo, através de sua palavra, te entrega. Você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Repreenda todo mal na tua vida. Repreenda toda doença. Nunca abra a tua boca para dizer que você tem isso. Diga, estou com isso. Porque estar é você estar naquele momento, não é seu, você não tem. Não tome posse daquilo que é nocivo para você. Não tome posse. Renegue. Não permita nunca que digam que você tem uma coisa corriqueira, que todo mundo vai, você é diabético. Não, não sou diabético, não. Eu estou diabético, mas amanhã não vou estar mais, em nome de Jesus. Exerça esse poder na sua vida. Você tem esse poder na sua boca. Tomé precisou enfiar o dedo nas chagas de Jesus para saber que era Jesus. Nós não precisamos ter visto Jesus nem ter caminhado com Ele. Repreenda essa coisa de doença na tua vida. Diga, eu estou com isso, mas a semana que vem não estou mais. Tua fé está pequena? Mês que vem eu não estou mais. Ainda é pequena a sua fé? Daqui a 3 meses eu não estou mais. Mas renegue qualquer mal na sua vida. Em nome de Jesus. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tome posse de todo o poder que é te dado, porque você faz parte do reino de Jesus Cristo de Nazaré, no reino de Deus. Entendam isso, por favor. Abençoe o teu travesseiro. Na hora que você for dormir, se você estiver sozinho no teu quarto, abre a tua boca e diga assim, eu abençoo esse travesseiro em nome de Jesus. E eu declaro, eu profetizo que quando eu deitar a minha cabeça e dormir aqui, Deus falará comigo em sonhos. Profetize isso. Pastor, isso é sobrenatural? Sim, o nosso Deus é sobrenatural. O que você está fazendo que você não conseguiu perceber? Que todo o poder sobrenatural te é dado. Entendam, quando eu digo que eu não faço campanha de libertação, eu não estou criticando quem faz. Mas eu estou anunciando uma boa nova para você. Você tem o poder de expulsar o mal da sua vida
pelo poder que sai da sua boca, pela autoridade que sai da sua boca, pela autoridade e o poder do nome de Jesus, pela autoridade e o poder do sangue derramado na cruz do Calvário. É isso que eu estou ensinando a você. Pastor, eu tenho medo. Deixe de ter medo. Acabe com o medo. Deus não gosta do medroso. Deus não se agrada do medroso. Você não foi chamado para ser medroso. Você foi chamado para ser mais que vencedor. Ah, pastor, eu estou 1 mês sem emprego, 2 meses. Abra a tua boca, profetiza emprego. Pastor, eu estou querendo comprar um carro, mas eu não ganho. Torne a existência aquilo que não existe. Profetiza, em nome de Jesus, eu vou ter um carro. Dá uma data. Use o poder da sua boca. O cego de Jericó estava sentado no caminho. Ele ouviu dizer que Jesus passaria ali. Ele ficou gritando porque ele não enxergava, ele não via. Então ele ficou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não sei quantas vezes ele ficou gritando, quantas horas. Torne em existência o teu carro que você deseja para trabalhar ou para passear. Torne em existência. Se sinta como aquele cego de Jericó e torne em existência. Profetiza esse carro dia e noite. Pela fé. O cego de Jericó tinha fé. O paralítico que desceram do telhado, aquilo é fé, cara. É fé. Deixa Deus mostrar para você que você pode ser um testemunho vivo para os teus parentes, para a tua parentela. Não é para o templo que você está lá, não. Para a tua parentela. Para aqueles próximos a você, de repente filhos ou cônjuge, que nem convertidos ainda são. Entenda que quando Deus faz um milagre na vida de alguém, esse milagre se torna testemunho. Mas não é para você se gabar, Deus me deu. Não. É para as pessoas serem convertidas. Para as pessoas entenderem que realmente o Deus sobrenatural existe na tua vida. E se existe na tua vida, pode existir na dela. E como todo mundo quer o que os outros têm, elas vão chegar para você e dizer: como que foi isso? Eu quero isso para mim. Até o dia que você vai ouvir um ide e anunciar as boas novas. Porque nós existimos para anunciar as boas novas. Eu não vou ficar dizendo aqui para você: Jesus te ama, aceita Jesus, Jesus te ama. Não, não. Eu vou te apresentar as boas novas. Eu não sei identificar se você é trigo ou joio. Eu vou ficar aqui jogando pérola aos porcos para o joio. Ah, Jesus te ama. Eu anuncio as boas novas. Se você entender ela, se você conseguir agarrar ela, olha, você está feito. Você está feito. Independente de você agarrar ela ou não, eu estou fazendo o que me foi mandado fazer, anunciar as boas novas. Entende isso? Os meus frutos são anunciar as boas novas. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. É isso aí. Entendeu? Eu não sei nem quanto tempo a gente tem de live, mas o sinal aqui está me dizendo que eu tenho que parar. Mas vamos lá. Que Deus tenha dado a vocês entendimento para esse nosso material de live. O capítulo que eu vou deixar para vocês meditarem hoje é o livro de Efésios, capítulo 6. Leiam ele todo, só o capítulo de Efésios. Tenha uma lida com calma. Entenda cada parada de vírgula. Leia isso. É muita informação aqui que tem para que você absorva ela. O nosso início aqui dizia que mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A imoralidade pode ser entre os casados e os solteiros. Tá? Ninguém necessita ser imoral. Ninguém necessita ser imoral. Se a imoralidade ela existe, fácil, joga ela fora. Não há por que ser imoral. Né? Que Deus abençoe vocês.
nesse domingo. Que Deus abençoe vocês com tudo aquilo que vocês estejam necessitando, com toda a prática cristã na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês com entendimento nessa palavra. Que toda sorte de bênção chegue à casa de vocês, à família de vocês. E eu repreendo agora todo o mal na vida de vocês, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Recebam as bênçãos em nome de Jesus. Um bom domingo para vocês. Em nome de Jesus Cristo.